Então vamos ao texto agora. Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. 7. Enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Meus irmãos, eu queria nessa manhã trazer uma pequena meditação. Antes, todas as células funcionaram essa semana de uma forma muito especial. A nossa célula foi lá na casa da irmã Vera e foi bênção demais. E foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Na célula, a gente discute coisas que aqui na igreja a gente não discute, né, irmã Vera? E assim, é muito gostoso, porque todo mundo fala, todo mundo participa, e as pessoas que chegam na hora, a gente envolve, e a experiência está sendo uma bênção para nós. Bom, nessa manhã, eu coloquei aqui 3 tipos de solos que nós podemos semear. O solo da intimidade, o solo do serviço e o solo da comunidade. Meus irmãos, nosso primeiro chamado é para estar com Deus. O texto que nós lemos, ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E aí ele diz: enraizados, edificados. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram o privilégio de tirar uma árvore do chão, ou ver alguém tirando uma árvore do chão. As raízes, elas tomam profundidade, e o que tiver ali em volta, ela vai entrelaçando. Ele diz aqui: vocês receberam de Jesus Cristo, continuem a viver. E essa palavra aqui é uma palavra muito forte. Não é continuem vivendo no ensino, não é continuem vivendo no que aprenderam, não é continuem vivendo no que vocês acham, é continuem vivendo nele. Habite nele, enraizados, edificados nele. Nós estamos vivendo um tempo onde está aparecendo tanta doutrina. Essa é minha doutrina, essa é minha, essa da denominação tal, não, nós temos que nos edificar em Cristo. A nossa base é Cristo. Nós temos que nos voltar para a palavra. Nós não podemos ensinar nada fora da palavra. Nós não podemos acrescentar nada à palavra. Por isso que quando tem algumas interpretações bíblicas meia estranhas, eu não entro, porque, irmãos, não fala para a gente inventar nada. Ele diz: sejam edificados em Cristo. Você nunca encontrará satisfação fora da presença de Deus. Nós nunca vamos encontrar
fora da presença de Deus, nada que nos satisfaça. O solo traz nutrientes para as raízes. No solo faz com que as raízes cresçam, se desenvolvam, gerem frutos e os frutos permaneçam. Tem uma planta, eu não sei se vocês conhecem a história delas, as palmeiras. As palmeiras, elas crescem 20 centímetros no solo da terra, para cima, e 5 metros para baixo. Por isso que quando a ventania bate numa palmeira, ela balança, mas ela não cai. Ela enverga, mas não arranca. Por quê? Porque ela está edificada, enraizada. Então, quando nós temos as nossas raízes profundas em Cristo, nós não somos levados pelo vento de doutrina. A minha grande preocupação com a igreja de hoje é que todo dia aparece uma doutrina nova. E as pessoas, por não estarem enraizados em Cristo, saem acreditando nesse monte de história que as pessoas inventam. Irmãos, não há nada fora da palavra de Deus. Tudo que você ouvir que não tem fundamento na palavra, não ouça. Não ouça. É igual a profecia. A profecia, ela vem para edificar, exortar e consolar. Essas 3 coisas é a profecia. Então, quando alguém entrega uma profecia que não exorta, não consola e não edifica, não precisa nem perguntar. A Bíblia diz que a profecia que vem de Deus, ela conforta, exorta e edifica. Não cumpre um desses itens, deixa de lado. Então, querido, nós precisamos sermos crentes enraizados no Senhor Jesus. Irmãos, tem tanta doutrina diferente, tanta doutrina que as pessoas inventam, tanta doutrina que as pessoas criam. Nossa raiz não está em solos diferentes, nossa raiz está em Cristo. A Bíblia diz: enraizados neles, desenvolvam frutos, e desenvolvam frutos que permaneçam. Desenvolva frutos que fiquem, desenvolva frutos que as pessoas possam olhar e dizer: é de Deus. Só tem uma maneira. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, o senhor acha que eu sou um crente firme em Deus? Eu falei: eu preciso lhe conhecer melhor. Ele disse: como assim? Eu falei: porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Nós precisamos conhecer melhor. Irmãos, por que nós estamos vivendo um tempo de tanto escândalo? Porque as pessoas não estão conhecendo Deus melhor. Estão conhecendo histórias. O surgimento de tantos líderes com doutrinas esdrúxulas, com doutrinas apócrifas, com doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia. Falta de estar com a raiz nele. A raiz tem que ser em Cristo. Tem uma historinha. Meu pai,
meu pai é um sujeito muito crente. E chegou um sujeito na nossa cidade dizendo que era crente. E todo mundo que chegava lá dizendo que era crente, mandavam lá para casa do papai, porque ele já oferecia almoço, jantar, hospedagem. E aí, o camarada chegou lá. Pois é, meu irmão. E conversa vai, conversa vem, contando histórias para o papai. Chegou a hora do jantar. E o papai falou: o irmão agradeça, por favor. Ele levantou: muito obrigado, muito obrigado. Papai falou: vagabundo, vai embora. Você não tem nada de crente. Só crente sabe o que é a palavra agradecer. Agradecer é falar com Deus, orar. Ele pensou que era para muito obrigado, muito obrigado. Papai botou o cara para fora na hora. Resultado, pelo fruto se conhece a árvore. Você conhece quem é crente? Pela boca, pela linguagem, pelo que ele ouve, pelo que ele crê, pelo que ele vê, pelo que ele professa, enraizados nele. Então nós temos aqui alguns tipos de solos que nós somos plantados. O primeiro solo está no Salmo de número 91, versículo 1 e 2. E esses dois versículos os irmãos conhecem bem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É no secreto que Deus nos encontra. É no secreto que Deus desenvolve o nosso sistema de raízes. Os elementos fundamentais para os frutos durarem são as raízes. Essa noite, eu tenho levantado muito de madrugada para orar. E essa noite eu estava orando exatamente sobre isso. Dizendo: Deus, agora está todo mundo dormindo. Eu estou aqui contigo dizendo: Deus, eu quero desenvolver a minha intimidade contigo. Não tem ninguém aqui vendo. Eu não preciso fazer oração para que ninguém veja. Deus, eu quero conversar contigo. E a Bíblia, ela diz que é muito importante há duas coisas acontecerem quando nos aproximamos de Deus. Primeiro, a oração intencional. O amor se torna a motivação da nossa vida. E Deus nos mostra a história que Ele tem revelado ao seu povo na terra. Nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos: Deus, de madrugada tenho te buscado, a minha alma tem sede de ti, o meu coração te deseja, a minha carne, ela tem sede do Deus vivo. Eu não posso viver apenas com as histórias que eu tenho ouvido, eu quero viver a experiência do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, em Mateus 6,6, Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, vai te recompensar em público. Deus reserva algumas coisas para serem encontradas apenas no secreto. Se quiser receber,
Nós temos que tirar tempo com Deus para conversar com o Senhor. É o momento da intimidade, é o momento onde a gente vai abrir o coração para Deus, é o momento que Deus vai nos dar estratégias, é o momento quando nós vamos dizer para Deus das nossas fraquezas, das nossas limitações, sem ninguém em volta nos ouvindo, somente Deus, e aí você vai abrir o coração. Eu me lembro da oração de Davi: Pai, pequei contra ti somente pequei, não sou digno de ser chamado teu filho. Deus, eu preciso do teu perdão. Aquele momento era um momento de Davi e Deus. Davi estava diante do Senhor, abrindo o coração para Deus, dizendo: eu não sou digno, mas tu és o Deus da esperança. Irmãos, João Batista, ele foi ao deserto orar. Davi, ele foi ao campo para orar. Nós temos ido onde para orar? Nós precisamos ter o nosso tempo de intimidade. Pode ser um quarto lá na tua casa, pode ser o quintal, a varanda, pode ser aonde for. É você e Deus, somente você e Deus. Abra o coração, rasga o coração. Deus, eu quero abrir o meu coração diante do Senhor. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 148. Salmo 119, versículo 148. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Irmãos, ore, gere palavras através de oração. Eu conheci um pastor na Bahia chamado Antônio Lacerda. Ele não sabia ler, mas ele conhecia tantos versículos bíblicos. Ele botava os meninos dele para ler para ele e ele decorava. Ele decorava. Só que aquele homem, quando começava a orar, ele tinha momentos de oração de 4h30 de oração. E um dia eu perguntei para ele: como é que o senhor arruma tanta palavra para falar com Deus? Ele disse uma resposta que eu nunca vou esquecer: a intimidade traz o assunto. Eu nunca vou esquecer dessa frase. A intimidade traz o assunto. Senta junto de alguém que você não conhece, que o que vai sair é: e aí, tudo bom? Tudo. Acabou. Agora, senta junto de um amigo, ou de alguém que você tem intimidade, você vai conversar 3 horas, 4 horas, e não vai acabar o assunto. Porque a intimidade traz o assunto. Essa foi a resposta do pastor Lacerda para mim. A intimidade traz o assunto. Quanto mais você fala com Deus, mais você quer falar com Deus. Quanto mais você fala com Deus, mais Deus te mostra coisas da palavra. Quanto mais você abre o coração para Deus, mais Deus abre coisas para você. Revelação da intimidade dEle. Meu irmão, ore. Gere as palavras através da oração. Palavras precisam se tornar combustível para a sua vida de oração. Ore pelo que Deus já te disse. Use as palavras sobre os quais Deus já falou com você, sobre a sua vida.
sobre as suas finanças, sobre o seu futuro, sobre os seus filhos, sobre a nação. De uns anos para cá, eu tenho tido um hábito de anotar algumas promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre a minha família e coisas assim. E aí eu começo a orar e eu começo a falar essas promessas, essas palavras do Senhor. Deus, a tua palavra diz que se nós formos fiéis, o Senhor vai abrir a janela dos céus. A tua palavra diz, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua palavra diz, se me buscardes de todo o coração. É a tua palavra que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É a tua palavra que diz, e eu começo a recitar a palavra, aquilo se torna tão forte, e a minha oração começa a ganhar um outro sentido, quando eu começo a orar, Deus abençoa a saúde dos teus filhos, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. A tua palavra diz, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. A tua palavra diz, e eu começo a recitar a palavra sobre cada detalhe da oração. Meus irmãos, a intimidade traz o assunto. Nós precisamos ganhar intimidade com Deus. Nós precisamos começar a conhecer a palavra. A palavra precisa ser fluente nos nossos lábios. A Bíblia diz, se você olhar, quando Jesus enfrentou Satanás, ele não enfrentou no grito, ele não enfrentou na sabedoria, ele disse, está o quê? Vamos falar juntos? Está escrito. Se está escrito, precisa estar escrito aqui. Precisa viver aqui. E precisa sair daqui para aqui. Ela precisa sair nos meus lábios. A tua palavra diz, pedirão o que quiserdes e vos será feito. Em João capítulo 15, ele começa a um nível de relação com Deus tão forte. E aí você abre o capítulo 15 de João e começa a recitar o capítulo 15 em oração. Aquilo ganha uma força dentro de você muito grande. Aprenda, irmãos, a orar a palavra. Não, às vezes, as nossas palavras precisam, mas quando nós oramos a palavra, nós estamos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Nós estamos trazendo à memória aquilo que nós estamos precisando. Tudo em nossa volta fala negativamente. Irmãos, vamos orar a palavra. Mude a forma de falar. Muitas vezes dizemos coisas que Deus não está dizendo. Quando o Senhor fala, não temos mais permissão para dizer nada que não seja o que Ele falou. Se Deus falou, está falado. Ele diz, passarão os céus e a terra, mas o quê? As minhas palavras não hão de passar. A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós descansamos, não é porque alguém nos prometeu algo. Nós descansamos, não é porque alguém nos deu algo. Nós descansamos à sombra do Onipotente. E ele diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, minha fortaleza, nele confiarei.
E aí começa a fluir na nossa boca a palavra. E esta palavra, ela ganha vida. Esta palavra, ela ganha, dentro do nosso lar, ela ganha força. E aonde está o poder da palavra, os demônios batem em retirada. Torne a palavra como um memorial, como algo primordial na sua vida. Fale sobre a palavra. Espere grandes coisas daquilo que a palavra diz e que gera em nós. Quando uma mãe, isso aqui, quando é, falar em quando uma mãe, ontem Marcelo e a Wilma receberam o nenenzinho. Caleb nasceu ontem. E está bem, está lá no hospital. E o Marcelo está tão emocionado que a fala do Marcelo sumiu. Já não fala, né? Marcelo, para ouvir a voz dele, Marcelo está todo emocionado. Mas uma coisa muito interessante, uma mãe quando está grávida, ela não espera o neném nascer para ela dizer eu estou grávida. Ela descobriu que está grávida, o que ela faz? Eu estou grávida, ela anuncia, eu estou grávida. Ela não vai esperar o 6º mês para anunciar. A gestação é algo que nós precisamos aprender. Tem coisas que nós precisamos começar a confessar diante de Deus. Eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Deus, eu ainda não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo. Deus, eu não estou vendo a chuva, mas o sinal é que vem grande chuva. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai vir uma grande bênção sobre a nossa vida. Nós precisamos começar a gerar essa expectativa de bênção sobre cada um de nós, porque a promessa do Senhor, ela não falha. Nós precisamos gerar o poder da palavra dentro de nós, mas o poder da palavra dentro de nós é quando nós tomamos posse do poder da palavra. Se nós lermos a palavra apenas como um livro, não vai acontecer nada. Mas quando nós olharmos para ela como a palavra de Deus, como as promessas do Senhor, só para refrescar sua memória, quantas promessas tem na Bíblia para o crente? Quantas? Mais de 600. Mais de 1.800. 8.714. 8.714 promessas tem na Bíblia para cada crente. Ei, 8.714. Você sabe de 10? Irmãos, é nisso aí que a gente fala. Se aprofunde na palavra. Tem tanta gente indo atrás de promessas, de histórias, de umas histórias estranhas, umas coisas que você fica assim, meu Deus, de onde veio isso? Da cabeça do homem.
eu quero é isso aqui, ó. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Jesus venceu Satanás, está escrito. O poder da palavra está escrito. É isso aqui que vai te afastar do pecado. Está escrito. É isso aqui que vai te dar alegria de viver o evangelho. Está escrito. É isso aqui que vai fazer de nós crentes diferentes. Está escrito. Eu não creio no que o homem fala, eu creio no que está escrito. A Bíblia diz que estas palavras não falham, estas palavras são verdadeiras. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. A Bíblia diz: em dias de adversidade viverão em fartura. A Bíblia diz: fui moço, sou velho, nunca vi um justo mendigar, nem a sua descendência mendigar o pão. Está escrito, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Está escrito. Então, irmãos, nós precisamos nos voltar para a palavra. E para encerrar esta manhã, eu só consegui falar o primeiro solo da intimidade, o solo do serviço e o solo da comunidade. Eu termino depois, mas eu queria nesta manhã, prepare-se para viver a palavra. É uma hora de arregaçar as mangas para estar pronto. Isso pode levar meses, 9 meses para o neném nascer. Mas se eu quero te dizer uma coisa, a criança vai nascer. Nenhuma promessa que Deus fez sobre a tua vida, ela voltará vazia. A diferença entre homens e mulheres de Deus, que impactaram o mundo, e os que não impactaram o mundo, é que aqueles que impactaram, não tiveram medo de ousarem o que a palavra diz. Está escrito. Quantas cruzadas eu participei do pastor Morris Cerulo, que ele dizia aos enfermos: levanta e anda. Do pastor Reinhard Bonk: levanta e anda. Quantas coisas que a gente viu, esses homens, eu ficava pensando: meu Deus, eles têm coragem demais. Não, eles conheciam a palavra, eles não tinham dúvida do que a palavra dizia, eles não tinham dúvida do que Deus fala na palavra. Se você estiver lançando seu pão sobre as águas, com base na palavra, vai florescer o que Deus falou na sua palavra. Meu irmão, os irmãos podem vir. Eu quero dizer uma coisa para você. Os crentes da atualidade têm deixado a palavra de lado. E o que eu tenho visto é que as igrejas que apresentam um monte de novidade, cheia de pirotecnia, cheia de mundo na igreja, estão explodindo de audiência. As pessoas estão se reunindo para alimentar o ego. Eu posso, eu sou, eu creio, eu.
E o evangelho da palavra é que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. O evangelho da igreja é que ele cresça e que eu diminua. O evangelho que nós precisamos pregar, quem salva é Cristo, quem transforma é Cristo, quem cura é Cristo, quem faz tudo é Cristo. Eu estava junto de um homem um dia, e ele falou, porque todo demônio que chega perto de mim, eu expulso. Eu falei com ele, não é Jesus? Ele falou, não, eu expulso. Jesus me deu o dom. Eu falei, mas continua sendo Jesus. Eu falo, não é a minha palavra, eu falo a palavra dele. Então, se é a palavra dele, quem expulsa não sou eu, quem expulsa é ele. Então, nós precisamos voltar a nossa mente a entender que tudo é para ele, toda a honra é dele, toda a glória é dele. Os hinos que nós precisamos cantar é exaltar, te adoramos, Cordeiro Santo de Deus, é exaltar o nome do Senhor, não é que eu cresça, não, é que ele cresça